Saber Direito desta semana, a professora Marina Della Torre apresenta um curso sobre direito processual penal. A abordagem vai esclarecer o universo das provas processuais penais. Da teoria geral, às provas em espécie. Está no ar a aula 2. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Marina Della Torre, sou advogada criminalista, especialista em mestre em processo penal pela PUC São Paulo. Sou professora de cursos de graduação e pós-graduação. Sou professora também de cursos preparatórios para a OAB, primeira e segunda fase. Sou criadora também do curso Vai de Penal, especialista para a preparação de alunos para a segunda fase em penal para a OAB. E aqui nós vamos ter uma aula sobre provas processuais penais. Esta aula, a nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a ilicitude da prova. Na verdade, nós vamos falar da licitude e da ilicitude da prova. Para começar a nossa aula, nós vamos trabalhar as terminologias. O que é importante quando a gente fala de ilicitude da prova? É interessante a gente falar da terminologia. Será que existe diferença entre as nomenclaturas? Por exemplo, prova ilícita é a mesma coisa que prova ilegítima? Será que prova ilegítima é a mesma coisa que prova ilegal? A diferença entre estas nomenclaturas. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 65, diz para a gente que, e ao mesmo tempo o artigo 157 do Código de Processo Penal, diz para a gente que são inadmissíveis as provas ilícitas. O que isso quer dizer? Que no processo penal nós não podemos utilizar as provas ilícitas. Mas o que quer dizer uma prova ilícita? Doutrinariamente, esta prova ilícita é classificada como uma espécie de prova ilegal, juntamente com uma prova ilegítima e a prova ilícita por derivação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que elas significam a mesma coisa. Durante muito tempo, houve uma distinção doutrinariamente do que era uma prova ilícita, uma prova ilegítima e uma prova ilegal. A doutrina fazia distinção entre essas nomenclaturas, né? O legislador, hoje, no atual artigo 157, ele não fez mais nenhuma distinção entre essas nomenclaturas, pela atual redação do Código de Processo Penal, lá no artigo 157. Mas antes disso, nós tínhamos distinção trazida pela doutrina entre essas nomenclaturas, em especial entre provas ilegítimas e provas ilícitas, né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos aí provas ilegítimas, aquelas que ofendiam, por exemplo, normas de conteúdo processual. Havia quem defendia dessa forma, né? Provas ilícitas, aquelas que ofendiam normas de interesse constitucional. Bom, eu trouxe aqui para vocês as lições do Aury Lopes Júnior, que eu já falei para vocês na nossa primeira aula, que é um autor que eu gosto muito, né, das suas teorias, dos seus argumentos, dos fundamentos trazidos por ele. Segundo o Aury Lopes Júnior, o legislador não realizou neste artigo 157 distinção entre provas ilícitas e legítimas, né, estando as duas em categoria idêntica. Neste sentido, compreende-se por prova ilícita aquelas que violam regras de direito constitucional ou material
no momento da sua obtenção. Então, diferente do que eu comentei com vocês, que durante muito tempo a doutrina trouxe essa distinção entre prova ilícita e prova ilegítima, uma violava a norma constitucional, outra violava a norma de direito material. Hoje, o 157 já não faz mais essa distinção, colocou todo mundo no mesmo pote, todo mundo no mesmo saco. Seja uma violação de conteúdo de direito material, seja uma violação de conteúdo de direito processual, ela é considerada uma prova ilícita e não mais uma prova ilegítima. Já o Nutti, Guilherme de Souza Nutti, outro doutrinador também que eu trouxe aqui para vocês, que é um doutrinador que eu gosto bastante, que eu me identifico aí também com seus argumentos, com seus fundamentos. Ele amplia este conceito de provas ilícitas, incluindo não só aquelas obtidas por meio de violações às normas de direito material penal, mas também as normas de processo penal, devendo ambas ser excluídas do processo. Então, o Nutti, além daquele conceito trazido pelo Auri Lopes, ele inclui que provas ilícitas são aquelas que violam conteúdo de direito constitucional, conteúdo de direito material e conteúdo de direito processual. Então, hoje, há esse consenso por parte da doutrina de que provas ilícitas são aquelas que violam a legislação como um todo, seja a legislação de conteúdo constitucional, conteúdo processual, conteúdo de direito material penal, não havendo mais a distinção, né, entre as nomenclaturas, se é ilegítima, ilegal ou ilícita. Violou a legislação, seja de direito material, direito constitucional ou de direito processual, ela é considerada uma prova ilícita. Então, esse é o posicionamento da doutrina moderna. Esse posicionamento não é o seguido por Avena, que é um outro doutrinador, que defende que as normas legais mencionadas no artigo 157 do Código de Processo Penal não se referem a qualquer lei infraconstitucional, mas apenas aquelas de conteúdo material, limitando-se às que violaram direta ou indiretamente a Constituição Federal em relação às garantias constitucionais. Então, já o Avena, ele defende aí que este artigo 157, diferente do que o Nutti e o Auri Lopes defendem, é que o 157 trouxe aí como normas, como provas ilegais, aquelas que violam só a Constituição Federal, e não aquelas que violam normas infraconstitucionais, né? Aquelas que violariam, por exemplo, as leis penais e as leis processuais. Então, esse seria o posicionamento dele, mas esse é um posicionamento minoritário diante aí do que a gente acompanha no dia a dia de doutrina. Realmente pode-se falar que é um posicionamento realmente minoritário e que não corresponde ao pensamento, ao posicionamento aí dos doutrinadores de uma forma geral. O que nós temos de uma maneira geral dentro do Código de Processo Penal, dentro da Constituição Federal? Nós temos, né, superada essa questão aí da nomenclatura, da terminologia, que diz que prova ilícita, prova ilegítima e prova ilegal é tudo a mesma coisa, né? Segundo a doutrina, são aquelas que violam de uma maneira geral a legislação, seja a legislação constitucional, de direito material penal ou direito processual penal. Nós temos a vedação das provas ilícitas. Como eu disse para vocês, a Constituição Federal, tanto no artigo 5º quanto no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, estabelece a proibição da utilização das provas ilícitas.
Significa dizer que no processo penal as provas ilícitas não podem ser utilizadas. Tanto é que o Código de Processo Penal diz que as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Significa dizer que, a partir do momento que essa prova for considerada ilícita, ela deve ser desentranhada do processo. E ainda, o pacote anticrime trouxe uma previsão ainda mais severa no tocante a essas questões envolvendo prova ilícita. Ele diz que o juiz que teve contato com essa prova ilícita deve sair do processo. Ele não pode continuar mais ali naquela relação processual. Apesar, né, das liminares para suspensão desse ponto, das discussões se esse ponto está suspenso ou não, nós temos dentro do pacote anticrime esta previsão neste sentido. Se ele está em vigor ou não, isso depende do momento, do cenário atual em que nós estamos aqui, né, no momento desta aula. A questão é, provas ilícitas são inadmissíveis no processo penal e ponto. E o Código de Processo Penal define que elas devem ser desentranhadas do processo e ponto. Isso é indiscutível. A saída do juiz da relação processual vai depender da vigência ou não desta redação deste dispositivo. Enfim, então que elas não são admissíveis no processo penal, elas não são, e que elas devem ser desentranhadas do processo, elas devem, e isso já também é pacificado. Bom, o que a gente tem? Então, dentro aí do 157, parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. São as chamadas provas ilícitas por derivação. Então, as ilícitas nós já sabemos que não são admissíveis. Agora, e as ilícitas por derivação? Vamos primeiro exemplificar as ilícitas. Então, o que é uma prova ilícita? É aquela prova que foi obtida por um meio não permitido pela lei. Então, por exemplo, a lei determina que se faça uma busca e apreensão somente com autorização judicial. A busca e apreensão foi realizada sem autorização, sem um mandado de busca e apreensão, sem autorização judicial. A lei determina que se faça a interceptação telefônica por um tempo determinado e com autorização judicial. Essa interceptação telefônica foi feita sem autorização judicial ou por um tempo além ao determinado pela lei, ou até mesmo sem autorização e por um tempo superior ao determinado em lei. Ou seja, foi praticada com violação ao que está previsto na lei, seja uma lei federal, seja uma lei de direito processual, seja uma lei de direito material, seja a própria Constituição Federal. Enfim, isso é uma prova ilícita. Essa prova, como nós já dissemos, ela não vai ser admitida no processo penal e ela vai ser desentranhada do processo penal. Ok. Mas, além desta prova ilícita, também não vai ser admitida no processo penal as lícitas derivadas desta ilícita, as que estão previstas lá no parágrafo 1º do artigo 157. Ou seja, a prova, ela é lícita, porém, ela veio derivada de uma ilícita. Ela, na sua produção, na sua forma, ela é totalmente lícita. Porém, ela derivou de uma outra que, quando produzida, foi ilícita, que é a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, se a gente imaginar aí uma árvore, né, eu sempre desenho, quando eu vou dar uma aula, que eu tenho ou um quadro branco ou uma lousa, eu sempre desenho lá
uma macieira, com o seu tronco, a sua raiz, a sua copa, e eu vou desenhando as maçãzinhas aqui, e aí eu falo para os meus alunos, imagine o seguinte, se eu tenho uma árvore que o veneno está aqui na sua raiz, esse veneno vai ser todo incorporado e vai ser impregnado, vai impregnar nos frutos que essa árvore vai dar. Então, imagina que essa árvore é, por exemplo, uma busca e apreensão. Vamos imaginar dessa forma, tá? Que essa árvore é uma busca e apreensão, uma espécie de prova. Desta busca e apreensão, encontrou-se um nome de uma testemunha, encontrou-se uns documentos, no meio desses documentos tinha o nome de uma testemunha. Essa testemunha foi arrolada dentro do prazo, ela foi ouvida, né, com com todo o compromisso, a obrigação de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho, prestou o compromisso, não era uma testemunha proibida, enfim. Então, era uma prova lícita. Mas esta busca e apreensão, ela foi realizada de maneira ilícita. Então, lá nesta árvore, nessa macieira que nós desenhamos, na raiz dela tem o veneno. O veneno impregnou, foi subindo, subindo, subindo e entrou na maçã, que é a prova testemunhal. Então, essa maçã também está envenenada. Então, em que pese essa prova testemunhal, a oitiva da testemunha ter sido produzida totalmente de maneira lícita, totalmente de acordo com a lei, ela foi obtida através de uma outra prova ilícita, que foi a busca e apreensão, realizada sem autorização judicial, realizada sem observar os requisitos definidos na lei. Então, em razão disso, por derivação, esta prova aparentemente lícita também é considerada ilícita. E aí é por isso que esse artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal fala que também são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essas derivadas das ilícitas, a testemunha que eu falei para vocês, a maçãzinha, ela eventualmente pode ser utilizada. Quando que ela pode ser utilizada? Quando ela puder ser obtida por uma outra fonte independente dessa primeira. Uma outra fonte independente desta busca e apreensão. Por exemplo, um documento que já foi juntado aos autos já havia indicado o nome dessa testemunha, ou a parte já havia arrolado o nome dessa testemunha para ser ouvida. Então, por uma outra fonte independente dessa busca e apreensão, já havia se chegado ao nome dessa testemunha. Então, ou seja, essa prova testemunhal, ela seria produzida de qualquer forma, independente desta prova ilícita que se fez, que foi produzida e que chegou até ao nome dessa testemunha. Então, uma fonte independente. Então, se esta fonte independente te levaria a esta prova, não tem por que não utilizar essa prova que a prova ilícita também te levou, tá? Ou então, se ficar provado, a não ficar evidenciado, né, não ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a prova ilícita e a derivada. Então, não ficar demonstrado esse nexo de causalidade, a ligação entre esta busca e apreensão, por exemplo, e a prova testemunhal, mostrar que elas não têm ligação,
que não foi através dessa busca e apreensão que se obteve o nome da testemunha, que foi através de outra prova, que foi através de outra diligência, que foi através de outra parte que se chegou ao nome desta testemunha. Aí sim, esta prova, que até então era considerada ilícita por derivação, passa a ser aceita, pode ser produzida e, ao final, vai ser valorada pelo juiz, tá? O parágrafo 2º desse mesmo artigo 157 trata da fonte independente. O que seria essa fonte independente? Este parágrafo 2º do artigo 157 diz o seguinte: considera-se fonte independente aquela que, por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Renato Brasileiro, que é um outro doutrinador muito respeitado dentro, do direito penal, direito processual penal, explica que a teoria da fonte independente é utilizada quando o órgão de persecução penal demonstra que a prova coletada nos autos provém de uma fonte autônoma, ou seja, não tem conexão causal com a prova ilícita original. O próprio nome já fala, né? Essa fonte independente é aquela fonte utilizada pela autoridade policial que foi coletada de uma maneira autônoma, de uma maneira independente, sem ter conexão nenhuma com a prova ilícita original. Então, que foi produzida sem essa ligação, sem essa inexistência entre o nexo, sem nexo causal entre a prova ilícita e essa prova derivada. Então, a inexistência desse nexo causal entre a prova ilícita e a prova derivada da primeira, é possível que a determinada prova seja apontada por qualquer das partes. Então, quando a gente está falando aí de prova ilícita por derivação, a gente está trabalhando dessa ausência de nexo, a gente está trabalhando essa independência da prova derivada, essa fonte independente. Será que qualquer uma das partes poderia alegar? Então, é possível que esta determinada prova seja apontada por qualquer das partes como derivada da outra, que é considerada a ilícita. Entretanto, se a gente for fazer uma verificação detalhada, a gente observa que não existe essa relação aí do nexo de causalidade. Nexo e efeito, a causa e efeito entre elas. Por isso que não se pode desentranhar a denominada prova derivada. Se não existir esse nexo de causalidade entre elas, eu não vou desentranhar a prova derivada. Então, portanto, o Código de Processo Penal é muito claro nesse sentido. São inadmissíveis no processo penal as provas ilícitas, assim como as ilícitas por derivação, salvo as independentes, aquelas obtidas por fonte independentes ou aquelas que não tiverem nexo de causalidade umas entre as outras. Então, aquelas que eu puder obter por uma outra fonte, como eu já demonstrei aqui para vocês, ou aquelas em que eu mostrar a qualquer uma das partes, conseguir demonstrar que não tem nexo de causalidade entre elas, que não tem nexo de causalidade, a prova derivada não tem nexo de causalidade com a prova ilícita, essa prova derivada vai ser mantida e não vai ser desentranhada no processo, tá bom? Tem um outro detalhe que é importante quando a gente fala aí de fonte independente, que é a fonte independente e a descoberta fortuita, aquela descoberta por um acaso, aquela descoberta inesperada. O que seria essa descoberta fortuita? É aquela descoberta que a gente chama também de serendipidade.
essa serendipidade traduz-se na descoberta de novos delitos ou novos sujeitos que não são objetos da investigação em curso. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu, às vezes, estou dentro de um processo penal, investigando, apurando a prática de um determinado crime contra um determinado sujeito. E dentro deste processo penal, com a acusação a um determinado crime contra um determinado sujeito, apura-se, descobre-se a prática de um outro determinado crime contra um outro determinado sujeito. A grande pergunta aqui é se pode dentro deste mesmo processo, utilizar essa prova. Não. Quando a gente está falando aqui de aproveitamento de prova ilícita, fonte independente, descoberta fortuita, a gente tem alguns posicionamentos a respeito da jurisprudência com relação a essa serendipidade, ou essa chamada de descoberta fortuita, descoberta sem querer, de novos delitos ou novos sujeitos. Como é que a jurisprudência se posiciona a esse respeito? A jurisprudência admite essa utilização desde que sejam atendidos alguns requisitos. E quais são esses requisitos? O primeiro requisito: a prova deve ter relação de conexão ou continência. Então, se essa descoberta fortuita, se esse novo sujeito, esse novo crime tiver relação, conexão ou continência com esse caso atual, ela vai poder ser utilizada. Segundo requisito: deve haver uma comunicação imediata à autoridade judicial. Então, este novo crime, este novo sujeito, esse novo suspeito, um novo autor, né, dessa infração que se tomou conhecimento, deve se comunicar imediatamente à autoridade judicial, para que se tome providências no sentido de iniciar também a persecução penal para essa nova descoberta. Então, é outra providência que deve ser tomada aí no caso concreto. E terceiro requisito: não deve haver aí desvio de finalidade na obtenção da prova. Então, essa nova prova que surgiu neste processo, né, essa prova que foi essa descoberta fortuita aí, inesperada neste processo, ela não pode ser utilizada para outra finalidade. Ela tem que ser utilizada para o motivo para o qual ela deve ser utilizada. Então, nesse caso concreto, provar a autoria e materialidade desse caso em que está sendo investigado, ou utilizada para o outro processo, para provar a autoria e materialidade do outro processo. Bom, chegamos aqui num ponto muito importante da nossa aula, que é para falar sobre a imprestabilidade ou não da prova ilícita. Será que este modelo é adequado, a gente usar essa nomenclatura imprestabilidade da prova ilícita? Nós vimos até o momento que a prova ilícita ela deve ser desentranhada do processo. Tá? Nós vimos que tanto as ilícitas quanto as derivadas das ilícitas, ela deve ser desentranhada do processo, salvo aqueles casos, né, que podem ser obtidos por fonte independente ou que não há um nexo de causalidade entre umas e outras. Mas existe a questão do aproveitamento desta prova ilícita. Será que em nenhuma situação é possível aproveitar esta prova ilícita? Será que ela é sempre imprestável? De uma forma geral, a prova ilícita é imprestável no processo penal. E ponto. Por quê? Porque a Constituição Federal e o Código de Processo Penal assim prevêem. Se
fosse o contrário, nós poderíamos rasgar a Constituição Federal, poderíamos rasgar o Código de Processo Penal e ignorar totalmente o que está escrito lá. Por quê? Porque nós já falamos aqui, tanto a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 56, estabelece que as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo, e o artigo 157 determina que as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Se o contrário fosse, né, se elas fossem permitidas, ou se essas regras pudessem ser flexibilizadas, não faria sentido ter essa previsão. Então, essa previsão existe, nós devemos considerá-la e, como regra geral, é isso. A prova ilícita é imprestável e, assim, está na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Então, a prova ilícita, ela é inidônea e destituída de qualquer eficácia jurídica. Então, prova ilícita, como nós já falamos, é considerada aquela obtida em violação às normas constitucionais ou legais. E aquelas nomenclaturas que nós já falamos, legais, ilegítimas e ilícitas, hoje todas acabam sendo consideradas aí como ilícita. Então, a prova ilícita, portanto, é uma providência instrutória eivada de inconstitucionalidade. Acontece que o princípio da proibição da prova ilícita, ele não é absoluto. É importante a gente avaliar esse princípio da proibição da utilização da prova ilícita com uma certa proporcionalidade. É necessário aí a gente usar o chamado princípio da proporcionalidade. E o que significa esse princípio da proporcionalidade? Esse princípio da proporcionalidade vai nos orientar em alguns momentos, em alguns casos concretos, casos reais, a admitir excepcionalmente a utilização das provas ilícitas. E quando isso vai acontecer? Obviamente que isso não vai acontecer para condenar um réu. Isso somente vai ser possível, segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, nos casos de absolvição do réu. E este princípio da proporcionalidade, como o próprio nome já diz, ele é utilizado de maneira proporcional, levando em consideração os bens jurídicos que estão em conflito. E quais são os bens jurídicos que estão em conflito? É necessário sopesar os interesses em conflito, o interesse individual e o interesse social. Por exemplo, será que é justo eu condenar um inocente porque a única prova que se tem da inocência dele é uma prova ilícita? Então, quais são os interesses aí em conflito? O interesse individual e o interesse social. Então, eu vou individualmente prejudicar alguém e beneficiar uma sociedade, porque eu vou ficar rígida, limitada ao texto da lei, porque a lei diz que não pode ser utilizada no processo penal uma prova obtida por meio ilícito. A única prova que existe da inocência do réu é uma prova ilícita. Eu vou condená-lo porque o processo penal não admite uma prova ilícita? Então, vou condenar um réu, vou sopesando aí, colocando numa balança os interesses em conflito, o interesse individual de um réu, o interesse social, o interesse da sociedade, que está previsto ali na lei, né, defendido pela lei, vou prevalecer a forma estabelecida na lei, rígida, que não admite, que não flexibiliza, que não admite a utilização de uma prova ilícita, prejudicando o inocente, justamente porque a lei não admite a utilização de uma prova ilícita. Nesses casos,
a jurisprudência tem admitido, levando em consideração os interesses em conflito, levando em consideração os bens jurídicos em conflito, que, nestes casos, diante do princípio da proporcionalidade, deve-se admitir a utilização das provas ilícitas para absolver o réu. Então, este princípio aí, quando se faz o exame da ilicitude da prova, a discussão do seu aproveitamento, a conclusão que nós chegamos é que, em se tratando da inocência, em casos para absolver o réu, é perfeitamente possível a utilização das provas ilícitas. Ao contrário disso, nós não vamos ter a permissão para utilizar as provas ilícitas em casos de demonstração da autoria e da materialidade do réu. Por quê? Porque o Código de Processo Penal e a Constituição Federal prevêem expressamente a proibição da sua utilização. Então, levando em consideração tudo isso, a regra é que não se admite no processo penal a utilização das provas ilícitas. Além disso, as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. E o pacote anticrime vai além. O pacote anticrime diz que o juiz que teve contato com essas provas ilícitas deve sair dessa relação processual e deve se abster de julgar. Por quê? Segundo o legislador, o juiz, quando elaborou o pacote anticrime, o juiz, que não basta só desentranhar a prova do processo, que o juiz ele teve contato com essa prova ilícita. E ao ter contato com essa prova ilícita, ainda que ela seja desentranhada do processo, o conteúdo dela fica no seu subconsciente. Ele teve contato com ela e, de uma certa forma, indiretamente, isso contribuiu lá no fundo para a formação da sua convicção. Por isso que o pacote anticrime, não estamos entrando aqui na vigência ou não desta parte do dispositivo. Por isso que essa parte do dispositivo defende o afastamento, por isso que o pacote anticrime trouxe a redação para o dispositivo da retirada também da saída do julgador da relação processual, da substituição do juiz por outro para julgar esse caso. Por quê? Porque indiretamente aquele juiz que teve contato com a prova ilícita, ele também acaba sendo contaminado pelo seu conteúdo. Bom, então não só o desentranhamento, não só a proibição das provas ilícitas, como as suas derivadas das ilícitas e o seu desentranhamento é obrigatório, mas a utilização dessas provas ilícitas para condenar também não é admitida. Por quê? Porque isso está expressamente previsto em lei. Por outro lado, como eu já comentei aqui com vocês, em termos de aproveitamento, em termos de extensão sobre a licitude e a ilicitude dessa prova, a gente tem aí que nenhum princípio é absoluto, né? Então, esta ilicitude, ela acaba, de uma certa forma, podendo ser aproveitada, ela podendo, de uma certa forma, prestar para uma finalidade, para um objetivo. E qual seria este objetivo? Dentro do princípio da proporcionalidade, seria usar para absolver o réu. Então, toda vez que eu estiver diante de bens jurídicos em conflito, bens jurídicos esses que sejam de interesse social e de interesse individual, de interesse do réu e de interesse da sociedade, eventualmente uma prova ilícita vai poder ser utilizada para beneficiar o réu. Volto a dizer, sempre que for para absolver o réu, esta prova vai poder ser utilizada. Por quê? Porque não é justo você condenar uma pessoa inocente, porque a única prova que se tem desta inocência
é uma prova ilícita. Injusto seria o contrário disso. Você condenar um réu baseado numa prova ilícita, sendo que a Constituição Federal veda isso, né? Então, vamos colocar aí na balança os interesses em conflito. É justo condenar alguém com base numa prova ilícita? Não me parece. Mas também não é justo condenar alguém sendo que a única prova que se tem da inocência dele é uma prova ilícita. Então, eu vou condenar porque eu não posso utilizar aquela prova da inocência dele, porque essa prova é ilícita e a Constituição impede a utilização dessa prova ilícita. Não, vamos ver o que está em conflito aqui, vamos colocar na balança, né? Então, é isso que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência nos orienta. Sopesar, colocar na balança quais são os interesses aí em conflito e levar isso em consideração. Esse é o princípio da proporcionalidade. Como a gente não tem no processo penal revisão em favor da sociedade, a partir do momento em que houver a absolvição baseada nessa prova ilícita, então se o réu for absolvido em razão dessa prova ilícita, uma vez transitada em julgado essa decisão, ela é uma decisão definitiva, né? Então, prova ilícita, a única prova que se tem da inocência dele é esta prova ilícita, ele foi absolvido, essa decisão transitou em julgado, fez coisa julgada formal e material, ainda que no futuro queira se discutir este caso, isso não vai ser possível, vai fazer coisa julgada material, formal e material, e não há como rever esta decisão, ok? Assim, resumindo, em se tratando de prova ilícita, em especial na imprestabilidade da prova, é importante a gente ressaltar que este modelo é adequado. O modelo que considera a utilização das provas ilícitas, levando em consideração o princípio da proporcionalidade, é o modelo adequado. Ou seja, a prova ilícita, ela é imprestável como regra, não pode ser utilizada no processo penal. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 56, somado com o artigo 157 do Código de Processo Penal, estabelece que as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo penal, e o 157 estabelece que elas devem ser desentranhadas do processo. Na sequência, parágrafos 1º e parágrafo 2º do Código de Processo Penal determina que as ilícitas por derivação também não podem ser utilizadas, salvo se forem obtidas por fonte independentes ou se ficar demonstrado aí a ausência do nexo de causalidade entre umas e outras. E o que seria aí essa fonte independente, essa ausência de nexo de causalidade? Que são as fontes independentes, como nós já dissemos, são aquelas que poderiam ser obtidas por outros meios, outros caminhos que não a prova ilícita, né? Que aí durante os trâmites típicos, né, de praxe da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato ao objeto da prova, chegar àquela prova de uma maneira geral. Então, esse parágrafo 2º e o parágrafo 2º traz essa previsão nesse sentido também da proibição da prova ilícita, salvo se for por fonte independente. Ou, no caso do parágrafo 1º, as ilícitas por derivação também estão proibidas, a não ser que não fique demonstrado o nexo de causalidade, a ligação entre umas e outras. A prova ilícita, como já dissemos, ela é inidônea e destituída de qualquer eficácia jurídica, então, como regra, não vai ser utilizada, e podem ser consideradas ilícitas aquelas obtidas em violação tanto às normas constitucionais ou infraconstitucionais.
constitucionais, né? Normas de conteúdo, violação de lei federal, seja de direito material ou de direito processual. Mas, excepcionalmente, esse princípio, essa regra não é uma regra absoluta e, excepcionalmente, a gente pode utilizá-la aí pelo princípio da proporcionalidade, admitindo a utilização das provas ilícitas quando for para absolver o réu. Bom, vamos agora para o nosso quiz. As provas ilícitas no processo judicial são aquelas: alternativa A, obtidas em conformidade com a legislação, mas sem a concordância das partes. Alternativa B, produzidas por meios moralmente questionáveis, mas legalmente permitidos. Alternativa C, obtidas ou produzidas em violação a normas constitucionais ou legais. Alternativa D, que não possuem relação direta com o fato em discussão no processo. A resposta correta é a alternativa C, obtidas ou produzidas em violação a normas constitucionais ou legais. Nós falamos muito sobre isso aqui na nossa aula, né? Em que pese ter havido muita discussão a respeito desse conceito, dessa nomenclatura, dessa terminologia sobre o conceito de provas ilícitas, hoje isso já está superado. Pela a posição majoritária, nós temos como provas ilícitas aquelas que violam tanto as normas constitucionais quanto as de direito material e as de direito processual, não havendo mais distinção entre normas ilegítimas, ilícitas e ilegais, sendo todas elas consideradas provas ilícitas. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as provas ilícitas, alternativa A, podem ser utilizadas em qualquer situação se forem determinantes para o julgamento. Alternativa B, são admissíveis no processo se obtidas com autorização do Ministério Público. Alternativa C, devem ser aceitas desde que produzidas por autoridades públicas no exercício de suas funções. Alternativa D, são inadmissíveis no processo, salvo em casos excepcionais de defesa ampla. Resposta correta, alternativa D, são inadmissíveis no processo, salvo em casos excepcionais de defesa ampla. Foi o que eu disse para vocês no final dessa nossa aula, que excepcionalmente, em razão do princípio da proporcionalidade, admite-se a utilização das provas ilícitas em caso de absolvição do réu. Ou seja, como regra, as provas ilícitas não são admitidas no processo penal, mas, excepcionalmente, tem que se sopesar os interesses, os bens jurídicos em conflito. E em caso de haver a única prova que se tem no caso concreto da inocência do réu é uma prova ilícita, e esta regra tem que ser flexibilizada e deve ser utilizada para absolver o réu. No processo penal, a teoria dos frutos da árvore envenenada refere-se à alternativa A, a admissibilidade de provas obtidas após a validação judicial de uma investigação. Alternativa B, contaminação das provas derivadas de uma prova ilícita inicial. Alternativa C, exclusão de todas as provas apresentadas pela parte que infringiu as regras processuais. Alternativa D, utilização de provas ilícitas para proteger a sociedade em crimes graves. A resposta correta é a alternativa B, contaminação das provas derivadas de uma prova ilícita inicial. Como comentamos na nossa aula, a teoria dos frutos da árvore envenenada prevê que
A prova ilícita por derivação significa dizer: eu tenho uma prova produzida no seu conteúdo, na sua estrutura, de maneira lícita, mas por ela ter sido derivada de uma outra prova ilícita, ela também é considerada uma prova ilícita por derivação. E assim, como uma prova originalmente ilícita, ela não é admitida no processo penal, salvo nos termos do artigo 157, parágrafo 1º e 2º, se ficar demonstrado que não houve nexo de causalidade entre a primeira e a segunda, ou se ela puder ser obtida por uma fonte independente da primeira. Aproveitando esse nosso tema de ilicitude das provas no processo penal, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a cadeia de custódia. Na cadeia de custódia, nós também vamos relacionar a cadeia de custódia à ilicitude das provas. Por que nós vamos relacionar? Porque discute-se muito se a inobservância da cadeia de custódia pode gerar a ilegalidade ou a imprestabilidade da prova. Ou seja, uma vez não observada toda a ordem da cadeia de custódia, a cadeia de custódia ela tem 10 etapas, se não observada uma dessas etapas, se isso geraria esta ilicitude, essa imprestabilidade da prova, se a gente poderia ou não aproveitar esta prova para efeitos de condenação ou de absolvição. Então, nós vamos também, todo esse nosso conteúdo, desde a primeira até a última aula, ele está todo linkado, ele foi todo elaborado para vocês de uma forma que o conteúdo está relacionado e que a gente consiga, entre as aulas, estabelecer uma conexão entre eles. Então, falamos muito aqui dessa ilicitude das provas, do seu aproveitamento, da extensão disso ou não, mas na próxima aula, quando formos falar da cadeia de custódia, este assunto sobre a ilicitude da prova vai voltar e nós vamos também estender um pouco mais sobre isso. E não só quando falarmos da cadeia de custódia, quando formos falar sobre prova testemunhal, quando formos falar sobre exame de corpo de delito, das perícias de uma forma geral, essa questão, busca e apreensão, que já citamos aqui na nossa aula como exemplo, quando formos trabalhar a busca e apreensão, essa espécie de prova da busca e apreensão, tudo isso vai ser retomado, essa ilicitude e o seu aproveitamento das provas, a ilicitude da prova vai ser retomado e a gente vai voltar a falar sobre isso. Aliás, falar sobre ilicitude da prova é um assunto que nunca se esgota, não é mesmo? Sempre há motivo, oportunidade para falar sobre isso, porque no nosso dia a dia sempre temos eventos, casos e oportunidades para discutir sobre esse assunto. Em especial quando se fala em violação de provas em espécies. Então, provas ilícitas é um assunto que a gente tem muito para falar, está presente no nosso dia a dia, é um assunto que a gente vivencia dentro do judiciário, na prática da advocacia, que é muito questionado e interrogado e polêmico em sala de aula. Os alunos perguntam muito, os alunos questionam muito e tem muito interesse quando a gente trata sobre esse tema da ilicitude da prova e o seu aproveitamento. Então, durante todo esse nosso conteúdo, durante todas essas nossas aulas, nós vamos aproveitar esse tema. Quando for falar de cadeia de custódia em especial, inclusive vou trazer uma decisão que envolve aí essa ilicitude, esse aproveitamento ou não, envolvendo cadeia de custódia e prova ilícita. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Convido vocês para acessar o aplicativo da TV Justiça Mais e conhecer as nossas redes sociais, e em especial a minha
vai de penal. Até a próxima! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.